na fé em Cristo, sobre a proteção de Santa Rita. Aqui estamos nesse santuário no dia de hoje, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. Somos impulsionados também pelo Espírito Santo, Cristo ressuscitado desse tempo pascal. Estamos na sexto domingo do tempo pascal. Bom também ver aqui as irmãs religiosas com seu testemunho, com a sua presença nesta cidade. E nessa nossa caminhada pascal desse tempo, nós somos muito convidados a passar de um sentimento inicial, que também era dos discípulos, do medo, para a firme convicção da presença de Jesus ressuscitado. Nesse tempo pascal nós estamos acompanhando as leituras dos Atos dos Apóstolos, justamente para ver como que ficaram aqueles discípulos após a morte dura de Jesus. E nos primeiros relatos do livro do Atos dos Apóstolos, nós lembramos que aqueles discípulos no primeiro momento estavam com medo, receosos. Jesus, o Mestre, foi crucificado, foi preso. Imagina o medo deles, se o Mestre, o chefe, foi preso, e agora? O que vai ser de nós? Talvez essa era a pergunta, o sentimento que passava por aqueles primeiros discípulos. Mas esse receio, ele se transforma, também porque Jesus impulsiona, se transforma numa firme convicção que o Evangelho, que a pregação precisava continuar. E aí nós já estamos vendo os discípulos nas narrações dos Atos dos Apóstolos mostrando justamente isso. E é o que vemos na primeira leitura de hoje. Filipe vai à cidade de Samaria e anuncia às multidões que com a atenção estão prestando a atenção no que Filipe está anunciando, pregando. E todos, unânimes, escutavam as palavras, o que Filipe estava dizendo sobre Jesus Cristo, sobre aquele cristianismo inicial que começava. E muitos milagres aconteciam. E aí Filipe então começa a curar, expulsar demônios, espíritos maus, curando paralíticos e aleijados. E aqui é bonito perceber que esta visão do autor dos Atos dos Apóstolos quer mostrar justamente que quem está com o espírito mau, na visão bíblica, e também quem está com uma deficiência, não pode totalmente estar no caminho, seguindo aquelas primeiras comunidades. Por isso então a cura é necessária, cura física e também cura espiritual. Tirar aqueles espíritos maus, dar condições de que quem não pode se colocar a caminho também possa estar a caminho. Então Filipe começa a propagar, a anunciar e também fazer com que todas aquelas pessoas possam continuar e seguir os primeiros cristãos. E é bonito perceber que essas comunidades são de várias formas, pessoas com pensamentos diferentes, culturas diferentes. A pequena região da Samaria, as cidades em torno, são de várias culturas. E a mensagem cristã vai chegando a essas várias culturas. E depois então desse primeiro anúncio, primeiras curas de Filipe, Pedro e João vão até lá para impor as mãos, um gesto que desde os primeiros cristãos é muito presente até hoje. Impor a mão, transmitir o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Esse Espírito Santo que também está em nós, que nós o recebemos. Por isso, ao impor as mãos sobre aqueles primeiros cristãos, esse Espírito Santo habita inteiramente aquelas primeiras comunidades, os primeiros cristãos. E aí nós podemos pensar também, lá na crisma, no nosso batismo, esse Espírito Santo também foi imposto a nós, não como uma obrigação, mas como um convite.
E esse Espírito Santo é que conduz nossa vida, Espírito de Jesus, Espírito de Deus. Outras coisas não podem conduzir a nossa vida, somente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele quem deve conduzir a nossa vida. Depois no Salmo nós cantamos: toda a terra, todo ser humano, toda criatura é convidada a aclamar a Deus. Nós somos seres racionais, com vários pensamentos, mas às vezes nós nos esquecemos que um grande mistério, que não é explicável, Ele está no meio de nós, é o próprio Deus. Nenhuma ciência, nenhuma razão absoluta consegue explicar tudo, justamente porque esbarra no grande mistério. Deus sim, conhece todas as coisas, é o autor de todas as coisas e está presente em tudo. Por isso, meus irmãos, é necessário uma grande reverência nossa. Nesse mundo agitado, nunca nos esquecermos: Deus está conduzindo toda a história, toda a humanidade. Mesmo que às vezes o ser humano, pela cabeça irracional que tem, sai agindo de qualquer forma, mas Deus está no meio de nós. Depois a segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Pedro: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, atenção a esta palavra de Pedro: santificai em nossos corações. Deus está em nós. Qualquer violência que nós fazemos conosco ou com outro, nós também estamos violentando a Deus. Deus está em nosso coração, está em nosso corpo, em nosso ser. Qualquer atentado de violência é também um atentado a Deus. Estais sempre prontos a dar razão à vossa esperança. Nós que já temos a nossa fé, já caminhamos longos anos, às vezes menos tempo, a nossa fé, ela é um mistério, ela não é totalmente explicável, mas há muita coisa da nossa fé, da nossa religião, que precisa ser explicada, que precisa ser compreendida por nós. Se nós não compreendermos a nossa religião, a nossa fé, como que nós vamos colocar isso no concreto da vida? Por isso, dar razão a esta fé, a esta esperança. A nossa vida, ela é uma grande forma de dar razão ao que nós cremos. Se nós cremos em Deus, mas não mostramos, não somos cristãos que transparecem a presença de Deus, fica uma descompensação. E essa esperança cristã, ela não é a esperança daquele acomodado. Por exemplo, eu estou esperando alguém, aí de repente eu sento e fico somente esperando. Essa não é a esperança nossa. A nossa esperança é uma espera confiante e também desacomodada, porque nós não sabemos qual a hora vai ser o nosso encontro com Deus. Nós esperamos a vinda, a presença de Deus, mas se o nosso encontro for com Deus agora, você vai estar preparado. É como alguém que chega de longe, a gente ajeita a casa, prepara alguma coisa, e é muito feio se a gente chega numa casa e está tudo desarrumado, aquela confusão. Por isso, a nossa vida também deve estar preparada para o nosso encontro com Deus. Essa esperança é de uma vida que não é acomodada, sempre há caminho com Deus. Olhar para as nossas vidas, onde é que Deus quer que a vontade dEle aconteça? O que eu posso melhorar para que Deus chegue ao meu encontro? Onde é que eu tenho que arrumar a casa do meu coração, a minha vida, para que Deus chegue? Depois no Evangelho, nós estamos como que um discurso de despedida de Jesus, dos discípulos. E Jesus quer muito fortemente que esses discípulos guardem os mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai que envie um defensor. Aqui Jesus já acena para a vinda do Espírito Santo, que nós vamos celebrar em Pentecostes. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se estamos com Deus, a nossa vida precisa ser parecida com o que Deus quer. Se somos cristãos, precisamos seguir mais fortemente Jesus Cristo. E aí Jesus então vai dizer desse Espírito da verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Estamos num mundo tão esquisito, talvez essa é a palavra melhor para definir, porque tantas palavras podem ser ditas, mas esquisito foi também a palavra que eu ouvi conversando com alguém na porta da igreja antes de entrar. Padre, o mundo está esquisito. O mundo é bom, mas há muita falsidade em nosso meio. Há muita coisa que não é verdade. Há muitos caminhos que não são de Jesus Cristo. Recentemente, agora, nós estamos aí na fake news. Tantas notícias, tanta coisa, e nós ficamos, o que é verdade? O que é notícia verdadeira? E aí nós cristãos às vezes até nos perdemos no meio disso tudo. Divulgamos coisas, propagamos coisas. Talvez deixar isso um pouquinho de lado, porque a verdade que existe para nós cristãos é a verdade de Jesus Cristo. A mídia chega até a se aproveitar de nós. Nós somos vulneráveis, somos frágeis. Divulga algo para nós, nós compartilhamos sem saber do fundamento verdadeiro, científico daquela coisa. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pode ser que a gente divulgue um monte de coisa, fique pesquisando um tanto de coisa, mas estamos pesquisando mais sobre a vida de Jesus, querendo ser mais cristãos como Jesus quer que sejamos. Então, nesse mundo esquisito, conturbado, Deus está no meio de nós. Vamos procurar mais Deus no meio de nós. Deixa essas coisas para as pessoas que não querem a verdade. Nós queremos a verdade e a vida e o caminho que é Jesus. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos. O joio e o trigo crescem juntos, mas Jesus quer de nós a boa semente. Sempre olhos fixos em Jesus, olhos voltados para Jesus. O que Jesus diria desta questão? Como que Jesus agiria diante dessa situação? E não uma resposta pronta. Jesus nunca tem uma resposta pronta. Ele nos convida à reflexão, a pensar. Nós somos tensionados a sempre algo pronto, imediato. Mas Jesus é o caminho. O caminho, a gente conhece a verdade quando a gente se põe nele. Não há um caminho imediato. Estar com Jesus é um caminho de permanecer. E aí Jesus no Evangelho vai dizer: vós o conheceis porque ele permanece junto de vós. Permanecer com Jesus não é estar com ele de vez em quando, não. É estar com Jesus em todos os momentos da vida. Esse verbo permanecer, ele indica uma ação constante. E essa deve ser a nossa ação de cristãos. Permanecer sempre com Jesus até o fim de nossas vidas, procurando a verdade de todos os caminhos. Queridos amigos na fé, que Maria, ela que sempre nos indica Jesus e diz sim para a vontade de Deus, ela nos ajude a permanecermos com Deus e permanecermos sempre no caminho de Jesus. Que assim seja. Amém.